Hora da análise com ela, Thaís Herédia. Thaís, o Congresso, será que o governo está tentando botar ali no corner o Congresso com esse argumento político de que, olha, se vocês derrubarem, teremos de cortar na própria carne suas próprias emendas. Será um jeito de convencer o Congresso a não avançar com essa pauta? Naka, boa tarde para você, boa tarde a todos. Né? Muito impressionante o que aconteceu de um dia para o outro, quer dizer, desde quinta-feira, né? De um dia para o outro, assim, esse episódio do IOF vai ganhando outras escalas. O Congresso Nacional, veja, o presidente do Congresso, Hugo Mota, o que ele fez ontem? Ontem ele fez um posicionamento cheio de recados para o governo, defendendo a responsabilidade fiscal, defendendo a redução dos gastos, né? Dizendo que o Brasil não aguenta mais aumentar impostos. Então, assim, será muito contraditório, e aqui eu não estou dizendo o que é melhor fazer ou não, assim, a gente vai falar sobre o IOF especificamente num outro capítulo, mas até porque já falamos, mas a ideia é qual vai ser o grau de coerência do presidente da Câmara dos Deputados. Né? Porque o posicionamento que ele assumiu ontem foi provocativo para o governo. Né? E foi óbvio que foi uma resposta à provocação do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tinha dito, olha, o Congresso, ele vem repetindo isso, né? Se não fosse o Congresso, a gente estava com superávit, porque se não fosse medida revertida pelo Congresso, medida aprovada pelo Congresso, a gente tinha superávit primário. Essa guerra de cabo é uma guerra que só trava interesses de cada um, né? Não existe um interesse comum entre eles. Ambos falam em responsabilidade fiscal, ambos não praticam a responsabilidade fiscal. Então, certamente, a responsabilidade fiscal, aquela que é raiz, não está no interesse de nenhum dos lados, né? Então, o que a gente vai acompanhar nos próximos dias é qual é o grau de coerência, porque assim, a conta vai chegar, os grupos privados, vou lembrar do manifesto aqui, as confederações, as representações das empresas, né, são grupos que são muito bem organizados no debate político. Eles são organizados no debate político, né? E eles, no caso do IOF, têm uma preocupação real com o custo do crédito, sim, com a desorganização da economia, com as distorções, né? Os meios, os fins justificando os meios, né? Porque foi isso que o governo fez, né? O fim qual é? Arrecadar. E os meios? Olha, provoca aí a distorção que for, mas a gente quer fazer. Então, são grupos que têm uma atuação política muito forte, uma presença e uma representatividade muito forte. A reação hoje, por exemplo, das frentes parlamentares é uma reação interessante. Do empreendedorismo, que é uma frente que está crescendo pra caramba, a própria frente parlamentar do agro. Agro toma crédito o tempo inteiro. Olha o tamanho do mercado de crédito privado que aconteceu dentro do mercado de capitais. É uma coisa gigantesca. O Mansueto Almeida participou de um evento do BTG em Cuiabá para falar sobre o agro, né? O BTG tem promovido aí. Foi hoje esse evento? Não, foi semana passada. Acho que foi até no dia que saiu o IOF, e que eu vi depois. Mas ele fala uma coisa interessante, que ele diz assim, em 2016, o mercado de capitais inteiro conseguiu emitir 100 bilhões de reais em crédito privado. Agora, de um ano para cá, 600 bilhões de reais em crédito privado. Então, é um negócio que cresceu estupidamente. Ainda bem, porque era o que faltava. Né? Quantas vezes a gente já falou aqui da importância do mercado de capitais como fonte de financiamento para a economia real? As economias maduras, os países maduros, têm no mercado de capitais uma instituição, vamos dizer assim, importante para o funcionamento da economia. E o IOF vem com essa característica. Então, tudo isso para dizer o seguinte, olha, dentro desse contexto, a representatividade dessas frentes parlamentares, né, onde muitos são empresários do próprio setor que representam ali, a força política dos setores mais fortes, daqueles mais organizados, varejo, serviços, indústria e agro,
especificamente, e bancos especificamente, muito em cima do parlamento. E certamente a maior cobrança é pela coerência. Escuta, não dá para você fazer um discurso num dia cobrando responsabilidade fiscal e deixar esse decreto valer. Agora, então eu estou dando a conta vamos dizer assim, da economia política, né? O quanto que o Congresso Nacional vai fazer de política econômica, vamos dizer assim, né? Se ele vai optar por aquilo que é melhor para a economia ou se ele vai optar por aquilo que é melhor para ele mesmo. Agora, a gente tem nessa discussão, infelizmente, o sujo falando mal lavado ali, né? Que é a equipe econômica que não entrega um ajuste fiscal que faz essa diferença e o Congresso Nacional que também não tem ajudado muito nessa pauta e dando sinais contraditórios. O governo tem a meta, a lei de responsabilidade fiscal e talvez o dólar barra popularidade como sendo âncoras ali que se eu for muito além do que eu posso ir, aí sobe o dólar, aumenta a inflação, a popularidade vai para as cucuia. O Congresso Nacional, o que poderia motivar o Congresso Nacional a ser mais fiscalista? Será que é esta pressão dos grupos organizados, dos grupos ali que defendem interesses setoriais, será que serão eles que vão lá dar um puxão de orelha no Congresso? Tudo indica que sim, Naka, porque se a gente olhar para o que aconteceu nessa casa de agora e na casa anterior, inflação, juro alto, não fez nem cócega. O Congresso estava preocupado em garantir a sua parcela crescente de emendas parlamentares. Uhum. Né? O que estava, assim, esse descolamento da sociedade não é de hoje. Sim. Não é desta legislatura. Não é. Né? É uma coisa aí que começa há 10 anos, mas que ganha força de 4, 5 anos para cá. Então, só que era um descolamento, assim, que a economia real estava se virando. Estava se virando. Nos últimos 2 anos, olha o que aconteceu com aquela medida. Você se lembra da medida provisória do final de 2023, quando o governo revoga a desoneração da folha de pagamento, revoga o PERSE e institui um limite para o uso do crédito de PIS e COFINS das empresas? O Rodrigo Pacheco, que era o presidente do Senado, do Congresso na época, devolveu esse pedaço. Né? O governo não conseguiu manter, ele precisou devolver. Então, o Congresso conseguiu fazer coisas pontuais, principalmente naquilo que diz respeito à carga tributária. Né? Então, eu não sei, de repente, assim, se a sensibilidade deles não funcionou quando a inflação estava alta e tal, quem sabe funciona agora com a elevação da carga tributária. Mas, de qualquer forma, assim, eu estou ouvindo muito cientista político para tentar entender qual grau de expectativa a gente pode ter do ponto de vista realista. A Cris Norberto trouxe agora para a gente que de tantas milhares, apenas 8 e tal. É um número que a imprensa tem tratado bastante. E é importante ter esse número porque é a partir dele que a gente vai entender como o Congresso funciona. Não é um instrumento muito utilizado. Assim como derrubar veto do presidente também não era até 3 anos atrás. E agora virou uma coisa, um atrás do outro. Então tem uma mudança aí de atuação. Agora eu acho que eu concordo com você que essa pressão do setor privado vai ser importante. Agora, Naka, tem um outro ponto aqui, só para a gente terminar, que é o ponto da reação da equipe econômica. Né? A equipe econômica, o ministro Fernando Haddad e tal, ficaram um pouco aliviados, porque algumas casas do mercado disseram assim, olha, não, realmente, esse negócio, uma leitura técnica de dizer, olha, realmente o IOF vai provocar uma contração do crédito e isso certamente vai fazer o Banco Central repensar qualquer outra necessidade de elevação dos juros. O IPCA 15, que você vai falar daqui a pouquinho, já descartou essa possibilidade, né? Essa necessidade, na verdade. Mas, então, assim, aí o governo olhou para isso e falou assim, ó, tá vendo? Tem aí gente do mercado que está dizendo que o que a gente fez vai fazer efeito. Então, mas aí é outra coisa, vamos validar a distorção. Então, assim, está valendo a distorção se o objetivo... Qual é o objetivo? Ontem eu fiz esse questionamento aqui. Quer derrubar os juros de qualquer jeito ou quer evitar mais distorções na economia, quer evitar
uma inflação persistente. Por último, quero indicar aqui a todos que leiam um artigo de hoje do Marcos Lisboa e da Vanessa Canado. Vanessa Canado, uma das maiores tributaristas do Brasil, trabalhou muitos anos com Bernardo Api, que hoje é o secretário especial de reforma tributária no Ministério da Fazenda, também trabalhou no governo junto com o Paulo Guedes. Ela e Marcos Lisboa falam do grau de distorção provocado só de pensar em utilizar. E eles relembram, Naka, que as 2 últimas vezes que o governo brasileiro usou o IOF fazendo um desvio da sua função, foi no governo Lula 2 e no comecinho de 2023, que foi pequenininho, mas lá no governo Lula 2 usou bastante. Então, nós falamos disso aqui ontem, né? Não ia ser a primeira vez, mas da forma, a virada completa, né? Da utilidade ou mesmo da referência constitucional do que é o IOF, aí foi uma ousadia e tanto. Então fica a dica aí. Está lá na Folha de São Paulo, na coluna de opinião, o IOF de novo, o imposto extrafiscal que virou atalho arrecadatório. Thaís Herédia, obrigado pela conversa. Até amanhã. Beijo, até amanhã.